Milagre de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Vamos ver? Oi, Ana, tudo bem? Espero que a sua... tudo jóia. Oi! Espero que a sua cirurgia tenha ocorrido bem e que a sua saúde esteja cada vez melhor. Muito obrigada. Foi tudo bem, sim. Vou contar um milagre que aconteceu comigo ontem. Foi ontem mesmo. Foi milagre, sim, e estou tão feliz que eu decidi compartilhar. As pessoas precisam ter mais fé e resolvi dar esta forcinha. Passei em um concurso e estava em segundo lugar, mas estava triste pois só havia uma vaga e o primeiro colocado não ia desistir. Então fui a uma missa na igreja Desatadora dos Nós e pedi chorando a Maria, nossa mãe, que me desse aquele emprego. Vai me ajudar muito e sei que vou poder ajudar a muitos também, muitos pacientes. Aí, na véspera, meu marido orou comigo o Salmo 23. Disse que o que fosse meu seria. Meu marido é muito forte na fé, sabe? Fui no dia seguinte, ou seja, ontem, para resolver a vaga. A cidade é ao lado. Cheguei e fui direto ao auditório. Observei que meu concorrente, entre aspas, chegou 1 minuto depois da porta fechada. A secretária o olhou e disse: Doutor, o senhor chegou depois. Veremos o seu caso. Ana, foi inacreditável o que se seguiu. Ela chamou todas as especialidades. Ao chegar na minha, ela nos chamou e disse: Doutor, temos um problema. O senhor é o primeiro lugar, mas chegou depois. Então, a vaga vai para o segundo. Na hora, levantei e disse: A vaga é minha e eu aceito! Ana, ele saiu bufando, xingando e ainda bateu a porta. Conclusão, a vaga ficou para mim! Nossa Senhora me deu a vaga! Foi um milagre, pois ele disse que se perdeu lá na prefeitura. Impossível, pois o local é pequeno. Estou tão feliz que Maria, nossa mãe, merece todo o meu amor e gratidão. PS, o engraçado é que vivia me atrasando para tudo e agora nunca mais eu vou fazer isso. Beijos com muito carinho. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, então, tem horário, né? Tipo o Enem, vamos dizer assim. Você vai prestar um concurso, né? Tem um horário, fechou o portão, já era. E ele entrou depois e por conta disso ele foi desclassificado. Ai, né? Coitado dele, mas... Caboclo de minha avó me tirou de outra dimensão? Será que é isso? Eu anotei isso aqui. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, sou da Bahia e acompanho o seu canal desde o começo. Sim, antes mesmo do Relato 200. Sempre fui uma amante de coisas sobrenaturais. Inclusive, tenho médiums na minha família e milhares de tem milho no prato ali, esqueci de comer. Esqueci não, já tinha comido até, né? Mas amanhã eu vou comer um milho no pratinho. Igual da praia, eu vi que tem ali. Tá bom que eu já comi 4 espigas essa semana, mas é muito bom o milho pra ti. Olha só, tá contando o relato e lembrando do milho que tinha na praça. Sempre fui uma amante de coisas sobrenaturais, inclusive tenho médiums na minha família e milhares de relatos que não são meus para contar. Talvez depois eu volte aqui para relatar. Ok. O relato que irei contar hoje aconteceu comigo essa semana, algo que ainda estou tentando entender. Os nomes das pessoas foram trocados. Beleza. Minha família sempre foi muito fascinada e com contato com o sobrenatural. Sempre gostamos de filmes de terror e coisas do tipo. O relato que trago hoje se trata de algo não apavorante, mas sim um livramento, assim penso eu. Tudo começou num sonho. Eu estava sonhando algo aleatório, acho que um sonho normal. E foi aí que eu deitei para dormir, ainda no sonho. E então acordei. Eu estava na minha casa, porém as paredes e móveis estavam completamente mudados. Eu via tudo nitidamente. Então fui até o quarto da minha mãe perguntar o que tinha acontecido na casa. E antes mesmo que eu pudesse pronunciar qualquer coisa, ela começou a falar.
Onde você estava na noite anterior? Você não vai trabalhar? E tal. E outras inúmeras coisas que eu não entendia muito bem, afinal eu me lembrava perfeitamente do que havia acontecido na noite anterior. E eu não trabalhava, e muito menos saí ontem à noite. Era uma quarta-feira, meio da semana. Então eu, sem entender, fui até a casa da minha avó, ainda no sonho, tentar entender o que estava acontecendo. Chegando lá, a casa estava toda iluminada. Fui até a minha tia, que morava com a minha avó, e no mesmo instante, ela, que usava dreads... Ah, a tia, eu pensei, será que a avó usava dread? Não. Fui na casa da minha tia, que morava com a minha avó, e no mesmo instante, ela, que usava dreads, estava sem. Então eu perguntei, ô Nanda, cadê seus dreads? E para minha surpresa, ela logo falou, tá maluca, menina? Tem anos que cortei os meus dreads. E foi aí que eu percebi que eu não estava na minha dimensão, ou no meu ano, sei lá. Aquele momento eu não estava entendendo, naquele momento eu não estava entendendo mais nada. Logo comecei a me explicar para ela e para minha avó, que naquela altura já estavam me achando louca. Foi aí que eu comecei a chorar, a me desesperar. E então eu vi num relance o altar do caboclo de minha avó e fui até ele. Me ajoelhei e imediatamente todas as velas se apagaram e se acenderam novamente. E então, da cozinha, minha avó começou a passar mal. Ela estava recebendo a entidade em seu corpo. E logo fui ajudá-la. Quando a minha tia fala, há anos que ele não vem, por que ele veio agora? E então, ele chega de olhos fechados, como normalmente vem, sem pronunciar uma palavra. Ele pega ervas e começa a estalar os dedos em minha volta, falando palavras em iorubá. Logo percebo tudo girar e acordo. Observação, eu lembrava de tudo do dia anterior no sonho e foi tudo muito real. Eu até me emociono contando. E sobre isso, a minha avó me disse que ele havia me dado um passe e que foi uma bênção. Ela também agradeceu a ele por me proteger sempre. Eu não entendo muito de candomblé, mas não é a primeira vez que ele aparece em meus sonhos. Peraí, então talvez você tenha ido para uma outra dimensão, para um outro tempo, e ele foi lá e falou, não, peraí que eu tenho que tirar ela daqui. Gente, agora espera para ver se isso vai acontecer no futuro. Não é aquela coisa de... Parece aquele relato que a mulher recebe uma ligação... Não, ela tem um telefone anotado, aí ela liga e ela meio que ligou para ela mesma, só que para ela no passado. E no passado ela lembra de ter atendido uma ligação que parecia ela do futuro. É uma coisa muito louca, gente. Será que tem essas coisas assim? Fenda no tempo? A salvação veio do além. A moça que nos conta esse relato diz que isso é a prova de que o amor ultrapassa a vida. Ela diz que desde pequena convive com a mediunidade. Ela não considera nem um dom, nem uma maldição, apenas uma coisa com que ela tem que lidar. E aqui vai a primeira experiência dela, que é contada pela mãe dela, porque diz que ela era jovem demais para se lembrar. Aconteceu em 1988, ela tinha 2 anos de idade, e a mãe dela estava amamentando o irmão mais novo dela, sentada numa cadeira de balanço no quarto dela. Enquanto isso, ela, a moça que nos conta esse relato, dormia tranquilamente em seu berço. Na época, o pai dela, alcoólatra, gastava todo o dinheiro do aluguel em bebida e mulheres. Conta que estavam em maus lençóis, quase passando fome e prestes a serem despejados da casa. Aí diz que de repente ela, bebezinha de 2 anos, levantou do berço, ficou com o olhar fixo num lugar e começou a descrever uma paisagem. Um lugar maravilhoso, cheio de luz, plantas, animais. Um lugar muito complexo para ser descrito por uma criança tão pequena. Vendo aquilo, a mãe dela gritou para o pai dela que a menina estava vendo alguma coisa. E ela diz aqui que o pai dela, macho como era,
Ligou para a mãe dele, contando o que estava acontecendo, pedindo que ela fosse salvá-lo e avisando que ele estaria sentado na calçada só de cueca até ela chegar. De repente, a criança no berço, que é a moça que nos conta o relato, começou a falar um número muito grande, 1 milhar. Imediatamente a mãe dela anotou o número e a menina desmaiou, dormiu, apagou. E ao chegar lá, a avó dela disse que estava sentindo a presença da tataravó dela, que adorava jogar no bicho. Aí a mãe dela pediu imediatamente para o pai, para o marido dela, para o pai da moça que nos conta esse relato, ir lá e jogar aquele número no bicho. E eles ganharam. E aquele dinheiro os salvou das provações que eles iriam passar e garantiu o alimento ali por uns bons meses. Vamos então com o relato de hoje, que é Irmã Maledite. Vamos passar raiva? Vamos passar raiva. A Irmã Maledite. Olá, Ana. Olá, Mateus. Fiquei muito feliz quando contaram o relato do meu pai, aquele do caixão debaixo da figueira. Eu sei que a Ana ficou curiosa e digo que a maior parte dessa fazenda hoje é um condomínio do relato lá. Tá, não posso falar onde, mas sim. Pois bem, vamos ao meu relato. O relato não é meu, e sim de uma senhora muito querida, amiga da minha mãe. Ela nos contava essa história sempre, porém, a partir de agora, é a senhora Cordélia que conta. Os nomes já estão todos trocados, tá? Inclusive o dela e os demais que virão. Então, agora, quem está nos contando é a senhora Cordélia. Nasci em 1953. Meus pais eram felizes e depois de mim veio mais 2 irmãos, todos com pouca diferença de idade. Maledite era a filha do meio. Nasceu quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Depois veio o Afonso. Morávamos em Ribeirão Preto, que na época era moradia de fazendeiros e trabalhadores rurais. Meu pai era capataz de uma grande fazenda onde o forte era o gado e alguns pés de café. A Maledite sempre foi muito mesquinha e pretensiosa. Uma vez, quando eu tinha por volta... Quem era a Maledite? Uma vez, quando eu tinha por volta dos 7 anos e ela 6 anos, estávamos ajudando a minha mãe a lavar roupas, então a Maledite deve ser irmã dela. Peraí. Então, ela já falou aqui, eu que tô comendo bronha. A Maledite era a filha do meio. Então, a Maledite nasceu quando eu tinha 1 ano e 2 meses. Ok. Depois veio o Afonso. Então, é a Cordélia, a Maledite e o Afonso, né? Ela era muito mesquinha e pretensiosa. Uma vez, quando eu tinha por volta de 7 anos e ela 6, estávamos ajudando minha mãe a lavar roupas enquanto o Afonso estava sentado em uma pedra ao lado do riacho. Minha mãe teve que voltar, pois precisava pegar mais bacias. Foi quando Maledite empurrou o Afonso com seus 4 aninhos no riacho e estava tentando afogá-lo. Eu intervi e dei um tapa na Maledite. Quando nossa mãe voltou, ela se fez de vítima e disse que eu tentei afogar o nosso irmão Afonso e eu tinha batido nela para não contar para nossa mãe. Gente, ainda bolou uma mentira assim na cabeça. Isso é psicopata. Eu falo que são os distúrbios que meio que nascem com a pessoa, às vezes, eu acho. Não sei. Bom, e havia batido para não contar para nossa mãe. Minha mãe acreditou e eu levei uma surra daquelas. Meu pai chegou e ainda me deu mais uma surra. Afonso tinha medo da Maledite e quando tinha que ficar sozinho com ela, ele chorava sem parar até os meus pais mudarem de ideia. Os anos se passaram e quando eu completei os meus 15 anos, os patrões do meu pai me deram um festão. Dona Emília era esposa do patrão e só tinha um filho homem, então ela me tinha como filha dela. Sempre me trazendo vestidos de São Paulo, maquiagem, sapato. Dona Emília odiava a Maledite e sempre dizia que ela tinha alma ruim, que a cara dela era de gente ruim. Na minha festa de 15 anos, ganhei muitos vestidos e dancei minha valsa com o filho da Dona Emília, o Tiago, que tinha vindo da capital de férias.
Ele estava cursando medicina e ele era tão lindo. Nunca tinha visto um homem tão lindo. Ele era alto, olhos verdes, cabelo preto e possuía uma pinta perto da boca, do lado esquerdo. Eu fiquei constrangida ao dançar a valsa com ele, pois ele me fitava com o olhar e todos perceberam. Dias depois eu estava costurando com a dona Emília na sala quando ele saiu da sala de estar e pediu para conversar comigo. Dona Emília disse que o que fosse que ele falaria era para dizer na supervisão dela. Ele disse que iria me pedir em namoro e que aquele mesmo dia iria falar com os meus pais. Tiago falou com os meus pais naquele mesmo dia e os meus pais ficaram muito felizes, pois ele era de família e que estava feliz, pois eu, com os meus 15 anos, já deveria estar noiva há muito tempo. Nossa, com 15 anos não é muito tempo, que é isso, gente? Mas, né, épocas diferentes. Maledite não gostou da ideia e a cada dia inventava uma desculpa para ir junto com Tiago e eu tomarmos sorvete na cidade. Íamos sempre Afonso, Maledite, eu e Tiago. Tiago estava com 22 anos e eu com 15, quando começamos a namorar. As férias dele logo chegaram ao fim e ele voltou para a faculdade, para a capital. Falávamos por cartas todos os meses, até que as cartas de Tiago, depois de outubro, pararam de chegar. Mas eu não me preocupei, pois achava que ele estava muito ocupado. Um dia fui até o quarto da Maledite pegar de volta um par de brincos que eu havia emprestado. Ao pegar os brincos, um pingente caiu debaixo da cama. Me abaixei e peguei para colocar no lugar. Porém, havia uma caixa. Eu não resisti à curiosidade e abri. E, para o meu espanto, havia mais de 4 cartas dentro da caixa, todas elas do Tiago. Naquele momento, meu sangue ferveu. Fui até ela e a coloquei contra a parede. Ela disse que o Tiago deveria ser dela e não meu, que ela acabaria ficando com ele porque ela era mais bonita. Eu, sem pensar, dei um tapa nela, puxei seus cabelos e disse para nunca mais se meter na minha relação com o Tiago. Em dezembro, Tiago veio novamente para a fazenda, para passar as festas de fim de ano. No Natal, ficamos noivos. Eu passava o dia feliz e radiante, fazia meu enxoval com a dona Emília e à tarde Tiago e eu passeávamos pela cidade ou pela fazenda cavalgando. Passaram-se 2 anos e eu agora com 17 anos e casamento marcado, estava quase terminando meu enxoval e optamos por morar na capital, pois Tiago assim poderia exercer sua profissão. 2 meses antes do casamento, na prova de vestido, eu passei muito mal. Mas eu já sabia o porquê. Eu estava grávida. Eu sei que errei ao me dar o desfrute com Tiago antes do casamento, porém estávamos noivos e em 2 meses íamos nos casar. Minha família ficou sabendo, pois Maledite foi comigo na prova do vestido e ouviu Dona Emília conversar comigo. Meu pai disse que teríamos que adiantar o casamento o mais rápido possível e não em 2 meses. E assim fizemos. Nos casamos em menos de 1 mês e, infelizmente, tivemos que ficar mais um tempo na fazenda, pois nossa casa na capital ainda não estava pronta. Eu estava tão feliz com o Tiago e o nosso filho que, no fundo, eu sabia que seria menino. Nessa época, Afonso adoeceu e assim ficamos mais tempo ainda na fazenda. Infelizmente, o meu irmão não veio a melhorar e faleceu. Porém, era tudo muito estranho. Afonso tinha saúde de sobra, ele era tão jovem. Um dia estava bem e no outro estava de cama. Sofremos o luto e a Maledite não derrubava uma lágrima sequer no velório. Pelo contrário, ela comia e bebia o jantar preparado para 2 do velório. Ela comia e bebia o jantar preparado para depois do velório, enquanto estávamos chorando no meio da sala do casarão. Os meses passaram e agora eu, com 5 meses de gravidez, decidi ter meu filho ali na fazenda mesmo e só depois irmos para a capital. Dona Emília e minha mãe cuidavam de mim como nunca, sempre me mimando e fazendo o meu prato favorito. Arroz, feijão e uma carne com batatas.
Dona Emília era uma cozinheira de mão cheia e, apesar de ter empregadas, as refeições ela não aceitava que fizessem, e sim apenas ela. Um dia fui até a casa da minha mãe na fazenda e decidi que queria me refrescar na cachoeira que ficava perto do riacho onde minha mãe lavava roupas. Tiago estava na cidade e a minha mãe não poderia ir, pois iria ajudar o meu pai a pegar o gado. Então Maledite se ofereceu para ir comigo. Eu fiquei receosa, mas fomos. Dona Emília não gostou da ideia, mas teimosa que eu era, eu disse que eu iria, pois estava muito calor. Ela preparou uma cesta de frutas e sucos, preparou um cavalo que era manso, pois ele era do Tiago, e depois que começamos a namorar, eu só cavalgava com aquele cavalo. E fomos. Chegamos na cachoeira e Maledite disse que iria pular da pedreira e mergulhar até o fundo. Eu estendi uma toalha e me sentei, vendo-a mergulhar. Em uma hora, Maledite me chamou para subir na pedreira e pular. Eu disse que não, que seria perigoso para o bebê. Claro. Voltamos antes do entardecer. Fomos em 2 cavalos e ela estava atrás com a cesta de frutas. O Jair, o cavalo do Tiago, era muito tranquilo e estávamos andando devagar. Até que Maledite avançou na minha frente. Ela estava com uma cobra pequena nas mãos, parou em frente ao cavalo e o assustou. O cavalo teve um susto, relinchou e começou a correr em disparada. Eu gritava e tentava acalmá-lo até que ele girou e me jogou no chão. Eu caí de lado. Eu só sabia chorar. A Maledite, por sua vez, passou por mim. Eu gritava para ela me ajudar. Ela se virou e voltou para a cachoeira. E eu fiquei ali chorando e gritando por socorro, até que depois Tiago apareceu, me pegou correndo e me levou ao hospital. Infelizmente, nós perdemos o nosso bebê. Eu tive uma hemorragia e não consegui segurá-lo. Tudo isso por causa da Maledite. Depois da perda do bebê, decidimos nos mudar de vez para a capital e cortei laços com ela. Só mantinha contato com a minha sogra, Dona Emília, e com os meus pais. Anos se passaram e finalmente eu consegui engravidar. Tive uma menininha que coloquei o nome de Laura. Um dia estava preparando o jantar quando recebo a notícia da minha mãe que Maledite roubou as economias que eles guardavam e havia sumido com todo o dinheiro. A partir dali eu comecei a ajudá-los, pois meu pai já não estava mais aguentando cuidar da fazenda sozinho. Dona Emília, minha sogra, vendo a situação, conversou com meu pai e deu um terreno a eles, perto da fazenda. Tiago e eu vivíamos em harmonia. Ele trabalhava o dia todo e eu ficava em casa cuidando de tudo e da nossa filha. Até que um dia recebo um telefonema. Era Maledite dizendo que estava na capital e que iria até a minha casa, pois ela precisava de uma quantia e assim sumiria de vez de nossas vidas. Disse que as economias dos nossos pais, ela já havia gastado tudo. Eu disse que eu não daria um centavo a ela e desliguei. Dias depois, Maledite aparece. Eu, desesperada, deixei Laura no quarto dela e fui atender a porta. Ela pediu uma quantia em dinheiro e disse que assim sumiria, pois ela odiava a família que tinha. Eu não a deixei entrar, apenas deixei ela ficar no quintal. Peguei alguns cruzeiros e dei. Passaram-se alguns meses e descobri que novamente estava grávida. Depois do 5º mês, eu comecei a ouvir choros de criança pela casa. De noite eu sonhava com um berço, e quando me aproximava havia um ser com olhos vermelhos e com corpo de cobra no lugar do bebê. Minha gravidez foi de risco, mas meu Murilo nasceu com saúde. Porém, ele não dormia de jeito nenhum em seu quarto. Laura já estava na escolinha, então passava o dia apenas Murilo e eu. Um dia, fiz Murilo dormir e resolvi dormir um pouco ao seu lado, na minha cama. Ao virar de lado, de frente para a porta, eu vi um homem me olhando. Eu não estava dormindo, eu estava acordada. Ele era muito alto, tinha olhos vermelhos e me encarava com ódio. A partir daquele dia, eu sempre o via e sempre rezava a Ave Maria e o Credo. Quando Murilo estava prestes a completar 1 ano, Dona Emília faleceu. Ela era mais que uma sogra, ela era como uma mãe para mim. E eu sofri por meses o seu luto.
Sofria até mais que Tiago, que era seu filho de seu sangue. Dona Emília era católica, porém sempre se benzia, pois ela dizia que o mal ia além das religiões. Uma vez contei isso a uma amiga vizinha que frequentava um pai de santo muito famoso no bairro. Ela me levou até ele e ele me confidenciou as maldades que Maledite fez. Eu não havia citado que o meu primeiro filho perdi por causa dela, pois ele me contou que ela fez tudo premeditado. Ainda me disse que a morte de Afonso, ela foi a culpada. Ela o matou envenenado. Gente, isso aí não foi nem trabalho feito, ela fez mesmo. Ele ainda me disse, sabe, filha, o homem que você vê, alto e com os olhos vermelhos, foi a sua irmã que o mandou. E o ser que você viu no berço na sua gravidez era para matar seu filho ainda na barriga. Um dia você deixou ela entrar em sua casa e no quintal ela roubou um vestido no varal, um vestido seu. Ela fez trabalhos para você enlouquecer e ela conseguiu roubar o seu marido e os seus filhos. O pai de santo conseguiu desfazer o trabalho que a Maledite fez. E depois de alguns anos eu fiquei sabendo que a Maledite foi assassinada pelo seu namorado. E o corpo foi encontrado no meio de um canavial. E sei que ela, de algum modo, pagou por tudo que fez contra mim, contra Afonso e meu filho perdido. Hoje estou prestes a fazer 67 anos. Maledite faleceu quando eu tinha 27. Ela nunca se tornou mãe, não se casou e foi assassinada por um namorico. Eu não digo que senti a morte dela, pois para mim foi um alívio ver que a minha família não corria nenhum risco mais. Hoje meus filhos se casaram, Tiago se aposentou e viemos morar no interior há alguns anos. Estamos juntos até hoje e sei que morreremos juntos. Gente, tipo, essa Maledite, além de fazer os trabalhos, ela fez... Isso não me cabe na cabeça. É algum distúrbio mental e isso... Gente, isso não pode ser identificado na infância e tratado. Que coisa. Porque é demais a pessoa não ter um pingo de sentimento nem pelos próprios irmãos. Imagina os outros e fazer esse tipo de coisa. Sabe, todas essas pessoas que acabam cometendo crimes assim que você fica de boca aberta. Tipo, como que a pessoa tem... Não é coragem, isso não é coragem. Isso é falta de um sentimento, Ai, isso é horrível. E tem mais um relato aqui, que não é boneca, mas é o Papai Noel de brinquedo. Não sei se é moço. É moço, agora é um moço. Hoje eu vou contar uma das histórias mais assustadoras que aconteceram comigo. Meu nome é Fulano, tenho 14 anos e há mais ou menos uns 4 anos atrás, na véspera de Natal, a minha prima veio passar a noite na minha casa. E como normalmente fazíamos, arrumamos colchões na sala para assistirmos filmes antes de dormir. Depois que o filme acabou, desligamos a TV e tentamos dormir. Porém, nem eu e nem ela estávamos conseguindo. Começamos a ouvir uma batida no fundo da casa, como se fosse um interruptor, ligando e desligando. Pá, 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 acho que é isso. Mas para ela não ficar com medo e conseguir dormir, eu disse que era somente o cano que estava quebrando e que era normal aquilo acontecer. Mas não era. Enfim, se passou um tempo sem conseguirmos dormir e ficamos conversando. Como era véspera de Natal, a minha casa estava toda enfeitada e havia um Papai Noel de brinquedo que a gente colocava no pinheiro de Natal. E o pinheiro ficava na sala do lado, onde tinha umas cadeiras e tal. E a gente ouviu alguns barulhos e olhamos para a árvore. Eu sentia falta de algo lá, mas de primeiro eu não percebi o que era. Quando olho para frente, na estante onde ficava a TV, estava ele lá.
De primeira eu relevei, porque alguém podia ter colocado ele lá. Mas depois de um tempo, ele começou a rir. Exato! Eu e minha prima ouvimos risadas extremamente perturbadoras vindas dele. Então ele começou a andar e desceu da estante. Ele era incrivelmente rápido. Ele foi em direção ao quarto onde o meu pai estava e ouvimos a porta abrindo e fomos lá ver. E não conseguimos abrir a porta. E ficamos chamando o meu pai que estava lá dentro. Então ele tentou abrir a porta também e reclamou, achando que nós tínhamos trancado ele lá dentro. Depois de abrirmos a porta, ouvimos os barulhos de novo na sala. E quando voltamos, o Papai Noel de brinquedo estava lá no pinheiro de Natal, novamente. Eu implorei para o meu pai tirá-lo de lá. E ele guardou o Papai Noel. Todos os anos seguintes, colocávamos o Papai Noel novamente como enfeite, mas ele não havia me incomodado mais. Até que na noite do dia 21 de dezembro de 2017, eu fui dormir na sala novamente, e agora sozinho. E eu havia tirado ele da árvore mais cedo para pôr um Papai Noel mais novo de enfeite. E estava no WhatsApp com algumas amigas conversando sobre coisas sobrenaturais que haviam acontecido conosco, e assim que eu entrei na sala, eu senti um desconforto. E lá estava ele. Então, eu ia contar a história para elas, mas quando eu o vi, direcionado na minha direção, virado para mim, eu senti um forte desconforto e um medo inexplicável. E não consegui contar a história. Eu estava mandando um áudio naquele momento, então eu peguei ele, guardei em um guarda-roupas de um quarto abandonado que temos aqui para guardar coisas e contei a história para elas. Mas toda vez que eu passava por aquele quarto, os meus olhos automaticamente se direcionavam para o quarto e eu sentia aquele mesmo desconforto. E hoje de manhã, dia 23 de dezembro de 2017, eu acordei e notei que ele estava ali novamente. Meu padrasto não queria deixá-lo guardado. E agora, enquanto escrevo esse relato, ele está olhando na minha direção. Ê, Papai Noel assombradinho! Uai, o Papai Noel saiu andando? Deu risada? Mas isso não é o único relato de Papai Noel, de estatuazinha assim de Papai Noel que sai andando. Tem, se você procurar nos anos anteriores aqui, eu contei alguns relatos e um deles é um Papai Noel de enfeite que a moça ganhou. E de madrugada, eu acho, ela viu esse... E não era criança, não. Ele tem 14 anos. Quando eu vi isso, ele tinha 10 anos. Mas esse outro relato que eu contei, a moça já tinha filhos. Ela já era uma mulher adulta e viu esse Papai Noel que era de brinquedo. Ele saiu do murinho da cozinha dela, sei lá, e correndo pro chão. Só que ele não era um Papai Noel, ele era um anão. Tipo um duende. E até ficou a questão, será que... Ela falou, você já reparou? Não sei se foi ela ou foi ainda um outro relato que falou assim, você já reparou que os Papai Noel que a gente vê de enfeite, eles são todos tipo duende mesmo? Uns gnomos, uns duendes, alguma coisa desse tipo? Anões? Tipo do Senhor dos Anéis, sabe? Alguma coisa do tipo, o nariz, tudo deles às vezes lembra mais um duende do que um velhinho vestido com roupas vermelhas. E era assim, ele saiu, era um anão assim, andando pela casa, um duende, correndo e correu pro quarto das crianças, eu acho. Ela foi lá para ver. Então não é o único boneco de Papai Noel que saiu correndo por aí, não. Vamos então agora para o último relato desta coletânea temática, só com relatos do seu Zé Pilintra. Protegida? Olha lá, mais um. Tinha que ser a temática proteção do seu Zé Pilintra, né? É uma moça que nos conta também. Olá, o relato que venho lhe enviar foi resultado de um flashback de minhas ações. Um flashback de minhas ações? Que ocorrem quando estou sem sono.
Por exemplo, quando você deita e começa a pensar em tudo que você fez? Atualmente tenho 15 anos. Ah, mas espera aí, esse relato é de 2018. É isso? E o que venho contar ocorreu em 2017, quando eu tinha 14 anos. Na época, havia vários filhotes de gato de aproximadamente um mês na minha casa. Eles precisavam de ração para ajudar na nutrição, além do leite da mãe. Por um descuido, acabei por esquecer de comprar a ração dos bichanos na luz do dia. Não queria deixá-los com fome durante a noite, até o outro dia. Então tive que ir no mercado mais próximo, que não era tão perto assim da minha casa. E na minha cidade estava rolando notícias de um abusador que já havia feito 3 vítimas mulheres na cidade, sendo que uma delas era menor de idade. Então, o que o impediria de fazer alguma maldade comigo, caso me achasse sozinha nas ruas? Rua que até hoje tem iluminação precária, além de vários terrenos baldios no caminho do mercado. Quando assumi a responsabilidade de cuidar dos filhotes da minha gata até que arranjasse um novo lar para eles, minha avó deixou bem claro que só iria ajudar com o dinheiro, que o serviço de limpar a bagunça dos bichanos seria tudo por minha responsabilidade. Então eu teria que ir comprar sozinha de um jeito ou de outro. Ao sair de casa, falei bem baixinho. Se há algo que possa me proteger daqui até lá e de lá até aqui, muito obrigada. Agora você me pergunta o porquê de eu ter dito isso. Eu não tenho religião fixa, mas acredito que há algo que nos protege. Eu só não sei de onde que vem e nem por que vem. Bom, comecei a andar em direção ao mercado. A maioria das luzes dos postes estavam fracas. E em meio a um terreno baldio e outro, eu avistei um grupo de homens da vizinhança. Nunca havia trocado um bom dia sequer com eles. Eles estavam bebendo e fumando. Apesar de nunca terem me feito mal, eu fiquei intimidada. Eles eram meio mal encarados. Eu era apenas uma menina de 14 anos que morria de medo de tudo. Eu passei por mais um terreno baldio antes de passar no grupo de homens na calçada, e não sei como um homem negro, alto, magro, vestido com um terno branco, um chapéu bege com uma fita a qual eu não lembro a cor, começou a me acompanhar. Logo eu fiquei com medo dele também. Adiantei o passo e passei pelos homens que nem olharam para mim e continuaram na deles. Antes de entrar no mercado, olhei para trás e, por incrível que pareça, o homem vestido com terno branco não estava mais lá. Não havia esquina para ele dobrar e nem ouvi barulho de alguém entrando em uma das casas. Bom, entrei no mercado atordoada, comprei a ração dos filhotes da gata e até um docinho para mim, na intenção de ficar mais calma. Na volta, não havia mais os homens que bebiam e fumavam ali. Apenas os sinais das bitucas de cigarro e garrafas de bebida. A rua estava agora vazia, nenhuma alma viva estava lá, além de mim. Voltei quase que correndo para casa e comentei o fato com a minha avó, que não deu muita importância e tudo foi esquecido. Na noite passada, eu me lembrei desse acontecimento enquanto vi algumas fotos tiradas dos filhotes enquanto comiam a ração, e me lembrando de alguns relatos do canal sobre Zé Pilintra, fui pesquisar mais sobre e o que vi sendo dito na internet batia com o que eu vi. Menos detalhes mais fiéis, como cor da faixa que ele usava no chapéu, gravata ou sapato, que eu nem olhei no dia. E além do mais, estava tudo quase escuro, né? Bem, na verdade, eu só queria desabafar sobre, e se alguém sabe se faz sentido que eu acho que possa ter sido protegida por essa entidade, por favor me diga, porque eu não tenho outra explicação para isso. Muito obrigada pelo espaço para poder mandar o relato. Beijos. Beijos para você, muito obrigada. E pelo que a gente vê aqui, sim, isso é muito possível, né? Parece que ele realmente é ali o protetor nas ruas dessas situações, né? Muito interessante, pessoal. E você aí, tem uma história parecida, uma história com seu Zé Pilintra? Manda um relato pra gente.
Ele tem um mapinha aqui e tal. Vamos ver. Vamos ler hoje, que é O Intruso Sem Explicação. Vou começar a ler, tá? Já chamou a galera, tá todo mundo aí assistindo. Vou começar a ler, depois vou conversar com a galera do Superchat e a gente vai em alguns bônus. Boa noite, Ana e Matheus. Pode falar os nomes porque já foram alterados, menos o meu que pode ser dito. Prefiro que não conte ao vivo porque é um pouco longo e cheio de detalhes, mas a escolha é sua. Será que eu não li mesmo esse relato? Já é aquela que fica na dúvida. Não, eu acho que eu não li ele. Bom, não, eu tenho que... Justamente porque ele é longo, eu tenho que ler ao vivo. Porque senão fica mais difícil ainda de gravar. Meu nome é fulana, tenho 27 anos. Esse relato aconteceu com meus primos e a moça que trabalhava na minha casa, por volta de 2002, quando eu tinha 12 anos. Minha família tinha um sítio em um condomínio fechado, na região metropolitana de Belo Horizonte, a mais ou menos uns 45 minutos do centro. Eu acho que eu já contei esse relato, gente. Ai... e tem vários acontecimentos nesse sítio que são assombrados, desde UFOs até acidentes causados por forças invisíveis, mas esse relato é o mais cheio de detalhes e assombrado. Bom, não sei se eu já contei, vamos ver. Estavam no sítio meu irmão mais novo, o João, de 11 anos, os meus primos Pedro, de 14 anos, e Lucas, de 17 anos. E a Rosa, a moça que trabalhava na minha casa, que já era adulta. Eu estava em Belo Horizonte com os meus pais. Era uma sexta-feira no período de férias e próximo ao sítio havia uma penitenciária em que tinha acontecido a fuga de alguns detentos no mesmo dia. Por isso, à tarde, por volta das 3 da tarde, minha mãe ligou para Rosa avisando da fuga e falando que era para todos entrarem dentro de casa e trancar antes de escurecer. Como mostrado no esquema abaixo, a cozinha ficava do lado de fora da casa e havia uma varanda colonial ao redor de toda a casa. Os pontos amarelos são janelas, os azuis são as portas e a varanda de ardósia está de vermelho. As portas da sala, frente e fundo, eram portas com aquele vidro quadriculado que não dá para ver nitidamente quem está do outro lado, mas se passar alguém pode se ver a sombra. Então aqui ela fez o esquema aqui da cozinha, que é lá fora, ao lado da casa, né? Do lado da varanda. Certo. Já estava escurecendo por volta das 6 da tarde e o Pedro estava no... O Pedro é um dos primos de 14 anos. Já estava escurecendo por volta das 6 horas e o Pedro estava no quarto principal dormindo, enquanto todos os outros estavam na cozinha comendo e conversando. Acho que ele ouviu alguma coisa e se levantou. Ao sair do quarto para a sala e olhar a porta da frente, viu um vulto preto e alto passando na varanda e indo em direção ao outro quarto, como se fosse dar a volta na varanda pelo lado das áreas verdes ali. E aí ele gritou para que todos entrassem porque havia alguém ali. Nisso, todos correram da cozinha com facas e o que puderam pegar e entraram dentro de casa. Lembrando que a cozinha era fora de casa. Porém, a cadelinha do meu irmão, uma pincher bem pequena, tinha ficado do lado de fora e ele gritou falando que tinha que pegá-la. Ao abrir a porta dos... O rabinho tá mexendo aqui na câmera. Ao abrir a porta dos fundos e pegar a cadelinha, ele viu que estava virando a esquina da varanda uma pessoa. Pegou a cadelinha e fechou a porta o mais rápido possível. E ao fechar a porta, aquilo passou em frente. E todos viram o vulto que o meu primo tinha visto anteriormente na frente da casa. Aquilo tinha dado a volta na casa pela varanda. Todos imediatamente trancaram as portas e correram para dentro do quarto principal e ficaram aguardando com medo de ser um assaltante ou uma pessoa que faria mal a eles. O tempo passou e uma chuva começou. As janelas eram de metal e eles começaram a escutar assobios muito altos. Passos pesados no calçamento e na terra do lado da janela, além de barulho de dedos passando na janela.
Acho que eu não contei não, galera. Eu tô confundindo com outro. Tínhamos outros 2 cachorros grandes da raça Boxer que começaram a latir descontroladamente. Porém, em certo momento, depois desses barulhos, eles deram um choro bem alto e não latiram mais. Nessa hora, todos estavam debaixo da cama rezando e pensando em quem seria o último a ser morto pelo intruso. Nesse momento, a Rosa ligou para minha mãe em Belo Horizonte e contou tudo o que estava acontecendo com uma voz de sussurro devido ao medo e para que o intruso não ouvisse. Isso fez com que minha mãe ficasse muito preocupada, pois ela tinha certeza que eram daqueles detentos fugitivos. Daqueles detentos fugidos, né? Então ligou para o síndico, que era o responsável como em prédios. Ligou para o síndico do condomínio, cujo sítio era próximo, para ir lá ver o que estava acontecendo. O síndico falou que iria de imediato e armado. Nisso, eu e meu pai saímos de Belo Horizonte e zarpamos para lá. O síndico chegou, arrombou o cadeado da porteira que estava fechada, começou a gritar para os meus primos e a Rosa que podiam ficar tranquilos, que era ele e ele estava armado. Mais tranquilos, eles abriram a porta da casa, viram o síndico e ficaram mais calmos. Como o síndico estava armado, resolveu dar uma varredura em volta da casa. E qual não foi a surpresa quando não havia nada? E quando eu digo nada, é nada mesmo. Nenhuma marca de pegada em volta da casa, o que era muito estranho, visto que estava chovendo e havia muita terra além da varanda. Os cachorros estavam no canil, meio apáticos, mas bem, e não havia vestígios de nada. Demoramos mais ou menos 45 minutos para chegar, eu e meus pais. E ao chegar lá, já por volta das 10 horas da noite, meus primos, meu irmão e a Rosa nos relataram tudo, e o síndico também, falando que não tinha encontrado vestígio nenhum de uma pessoa. Minha mãe ficou pé da vida, falando que eles tinham inventado aquilo tudo, que era mentira, só para deixar ela preocupada, que nunca mais deixariam eles sozinhos no sítio, e passou um pito em todo mundo. Mas a minha primeira opção foi acreditar nos meus primos e irmão, devido aos outros acontecimentos que já tinha ocorrido lá, e pensar que eles não poderiam estar mentindo, afinal todos viram. Não sei o que era aquilo, mas era alguma coisa com certeza. Pois é, o resumo foi que o síndico foi embora meio sem saber no que acreditar e ficamos todos lá dormindo na casa. Eu não dormi direito porque estava impressionado com a história. Eu e meus primos ficamos conversando a noite toda. Acho que eles também não estavam conseguindo dormir. No outro dia, a chuva tinha parado e não havia nada realmente. E esse relato fica assim: um intruso sem explicação. Anne Matheus, sou fã do canal há não muito tempo, mas já vi todos os relatos e a maioria dos vídeos como um todo. Sempre indico falando que é o melhor canal do YouTube. Obrigada! Inclusive, de tão bons, algumas pessoas se recusam a ver mais relatos comigo, alegando não conseguir dormir depois. Olha, meu Deus do céu. Tenho mais alguns, mas contarei em uma outra oportunidade. Manda beijo no relato ao vivo para mim. Minha amiga e... Tá, pode falar nome, então? Então, um beijo para Luísa Silva, um beijo para você, um beijo para Júlia Xavier e um beijo para Gabriel Botelho de Belo Horizonte. Um beijo para vocês. Então, realmente eles escutaram alguém passava o dedo na janela, andava em volta da casa, tinha barulho, assobiava tudo, mas era alguém e não era alguém. Um intruso sem explicação. Pois é, ficou assim. Credo. Credo! Vamos lá falar com a galera do Superchat? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.